Veja bem, me falaram que aqui é um centro espírita forte, né? Que aqui eu teria a solução dos meus problemas e a cura. Mas eu vim aqui sofrendo muito de enxaqueca, dor no estômago, um sentimento ruim, uma ansiedade, um vazio. Mas eu já tenho frequentado aqui semanas, vindo para as palestras, água fluidificada, recebendo passe e não notei melhora. E o dirigente amoroso, ouvindo, bastante solícito, diz: veja bem, muitos problemas são profundos, são dificultosos, mas persista no bem. Nós já lhe esclarecemos que você tem um vínculo ali com o espírito que tem te obsediado há muito tempo. Sempre que a gente vê, né, o tema Não Peques Mais, né, e reflete um pouco sobre o pecado, nas concepções antigas de religiosidade, a gente via muito o pecado como um erro, algo condenável por Deus, ainda visualizando Deus como um ser mais parecido do que nós, né? Como se ele fosse ali vingativo, punitivo, e aquele que cometesse um erro já era julgado e condenado. A gente reflete dentro do próprio cristianismo que Jesus, né, quando esteve de frente ali com aqueles que erraram, ele não julgou, não condenou, mas dizia, né, vai e não peques mais. Quando a gente vai analisar à luz da doutrina espírita, a gente passa a compreender que o pecado, na realidade, é um desvio de rota. É um erro que nós cometemos, mas nós iremos colher ali o fruto, né, dessa má semente que optamos, né, em semear. Não ali como uma punição, um castigo, mas como uma consequência, dentro da lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, é até compreensível que dentro do nosso grau evolutivo, a gente vá cometer esses erros, esses desvios. Nós temos ali o caminho reto, o caminho que Jesus exemplificou para nós, né? De amor, de caridade, de perdão. Mas nós pecamos, nós erramos, nós desviamos a rota quando andamos por caminhos tortuosos, quando preferimos ali a porta larga, os atalhos da vida. Então nós vamos ver que esses desvios de rota são justamente as nossas más inclinações. E Kardec, conversando ali com os benfeitores espirituais através do Livro dos Espíritos, na questão 909, ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque muitas vezes a gente reflete assim, né? O grau evolutivo que nós estamos, é comum então que a gente vá cometer erros. Então eu vou deixar o tempo passar, vou viver a minha vida sem um esforço, que é natural esse grau que eu me encontro, e a gente vai vivendo de uma forma preguiçosa, sem um esforço legítimo em vencer essas más inclinações. Mas aí a gente encarna, reencarna e perde um tempo muito precioso. Então, Kardec pergunta, né, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim, e frequentemente fazendo um esforço muito insignificante. Olha só, fazendo um esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E é curioso, né? Porque muitas vezes a gente alega que é difícil mudar, que a gente gostaria de ser perfeito, né? Óbvio que compreendemos na doutrina espírita que a natureza não dá saltos. Mas aqui a espiritualidade nos diz que falta uma boa vontade, falta um esforço. E a gente recorda que esses benfeitores espirituais, eles estão ali já sem a influência da matéria, já são espíritos iluminados que estão ali auxiliando Allan Kardec nessas respostas, nessas mensagens, para impulsionar o avanço de toda a humanidade, né? E eles próprios também percorreram no passado
esses caminhos tortuosos que nós estamos percorrendo, de erros, de acertos, de desvio da boa conduta. Então eles percebem que a partir do momento em que eles dedicaram ali um esforço, uma boa vontade para vencer essas más inclinações, para voltar para o caminho do bem, do amor, o caminho do Cristo, eles vêm e nos alertam para que nós agora façamos esse esforço. Porque além deles se reconhecer, se autoanalisar e verificar que com um esforço até pequeno, né, insignificante, como coloca, é possível vencer essa má inclinação, os benfeitores também conseguem nos conhecer muitas vezes melhor do que nós mesmos. Eles estando fora da matéria e sendo mais evoluídos, muitas vezes eles verificam as nossas atividades, os nossos desejos, aquilo que permeia o nosso campo mental no cotidiano, e verificam que bastaria um esforço mínimo, né, insignificante, para que a gente vencesse essas más inclinações. E é interessante que Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Renúncia, traz ali a história de Alcione, e tem vários outros personagens ali. E tem um personagem ali que fica bastante marcado para mim, que é o Antero de Oviedo. Ele foi um homem que, enquanto encarnado, se dedicou aos prazeres pessoais, ao egoísmo, aos prazeres imediatistas na sua encarnação. Então ele desencarna. Quando ele desencarna, ele passa por volta de 700 dias ali nas trevas da sua própria ignorância, nos umbrais de si mesmo, em sofrimento, dor e amargura. Quando ele resolve fazer uma oração sincera de arrependimento, de remorso, e roga a proteção e o amparo, recordando a sua mãezinha, a sua mãe adotiva. Então a sua mãe vem até ele e pergunta: "Ô meu filho, o que fizeste com o meu amor que eu depositei em ti? Como você conduziu tua encarnação? Veja, olha a situação que você se encontra. Você tem as mãos mirradas, os pés ressequidos. Isso porque os pés ressequidos, porque você andou através do mundo sem conduzir pelo caminho do bem. Suas as mãos mirradas, você que tantos documentos assinou, negociando homens, escravizando-os, sem pensar em quantas famílias você estava destruindo, em quanto mal você estava espalhando através das suas mãos, visando somente o seu lucro e o seu bem-estar imediatista. Então, Antero jorrando lágrimas nos olhos ali, arrependido, vendo ali, ouvindo o que a sua mãezinha dizia. Então ela diz: "Meu filho, aproveite a oportunidade que você está tendo agora. Retorne para a carne, mergulhe no campo em que você esteve há pouco, para que você colha os frutos amargos da sua sementeira, com coragem, com renúncia, resignação, mas também que você possa semear uma boa semente. Retorne." Então, aquele rapaz que tinha sido escravagista reencarna. Passam-se alguns anos e está ele ali, uma criança negra com deficiências nas mãos, nos pés. Ele entra na sala de sua casa, triste, bravo, até mesmo irritado, e se dirige a Alcione, dizendo: "É muito sofrimento, é muita dor. Os meus amigos, as pessoas na rua tiram sarro de mim, me zoam, me maltratam pelas minhas limitações. Eu confesso que é difícil. Eu seguro, eu não retruco, mas é difícil. Se eu tivesse a minha mão sadia, se eu não tivesse minhas mãos doentes, eu admito que eu iria revidar com agressão." Então Alcione diz para ele assim: "Não agasalhe esses pensamentos, procura fazer exercícios mentais de tolerância. O que te digo requer muito esforço, porém guarde a certeza de que o pecado oferece portas largas." Olha só que interessante. Aquele que tinha feito tanto mal para os outros retorna e passa a sentir aquele mal que ele fez na sua própria pele.
é o início da sua redenção. E ali ele se depara. Num primeiro momento parece injusto, analisando somente essa existência. Mas ele tem a oportunidade de, a partir daquele momento, não revidar e passar a testemunhar com renúncia, fé e resignação. Mas analisemos aqui a mensagem da Alcione para ele, né? Não agasalhe esses pensamentos. Procura fazer exercícios mentais de tolerância. Olha, não agasalhe esses pensamentos. Quantas vezes nós não temos algum pensamento de raiva, de ira, desejando mal para o outro, acreditando que aquilo que a gente está vivendo é injusto? E em vez da gente deixar esse pensamento ir embora, a gente toma para si, né, para nós mesmos, e agasalhamos. Olha, quando a gente pega um bebezinho no colo, a gente agasalha com carinho, um bebê que a gente devota amor e carinho e deseja que ele cresça conosco. E aí, muitas vezes a gente pega a dor, pega a raiva, a ira, o sentimento de ódio, de vingança e agasalha. E esse sentimento cresce em nossa mente. Quando na verdade nós tínhamos que prestar mais atenção no que aquilo que percorre o nosso pensamento, o nosso campo mental. Às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, pensar não é pecado, né? Ainda naquela conotação do pecado ser só um ato ruim. Mas quando a doutrina espírita nos esclarece que nós temos ali a responsabilidade da ação e da reação, nos esclarece que o pensamento é força viva, nós vemos que alimentar pensamentos negativos já é o início para que a gente desenvolva uma má ação e tenhamos que colher a reação, os frutos amargos dessa sementeira. Então a gente não deve agasalhar pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de vingança, muitas vezes acreditando que aquilo que nos ocorre é injusto. Lembremos, nós estamos hoje mergulhados na matéria, nessa existência, e temos temporariamente o esquecimento, esse véu abençoado das existências passadas. Será que todos nós teríamos ali a coragem, o equilíbrio moral para visualizar tudo aquilo que fizemos no passado? Então hoje nós vemos somente os efeitos, as consequências, que sem dúvida não é injusto. Deus é soberanamente justo, soberanamente bondoso. E Alcione continua aqui, né, dizendo, procura fazer exercícios mentais de tolerância. Quando a gente pensa num exercício, né, um exercício físico, então alguém vai ali na academia, desenvolve um exercício, e através do exercício aquele músculo fica desenvolvido. Uma tarefa, alguém que quer aprender um outro idioma, então exercita, estuda, reflete, medita, pratica aquele outro idioma e passa a falar fluentemente. Aquela sabedoria cresce. Mas muitas vezes nós estamos sempre pensando nos atos materiais, direto, palpável. Quando a recomendação aqui é exercício mental de tolerância. Se a gente imagina assim, se a gente pega essa caneca, para ela estar aqui materializada, antes dela aparecer aqui materializada, de alguém confeccioná-la, ela brotou, ela foi pensada, foi elaborada, exercitada mentalmente para que se materializasse. E é o que Alcione recomenda ali para o jovem Ruby, que é o Antero, nessa encarnação ele é o Ruby, que faça esse exercício mental de tolerância. Será que nós temos exercitado mentalmente as nossas questões morais? Será que a gente já pensou em perdoar alguém que nos fez um mal, que nos causou muita dor? E a gente fala assim, não, eu não vou perdoar, eu não me vejo nem chegando perto. Se eu tivesse nessa calçada, eu visse fulana vindo, eu desviaria para outra, sem dúvida. Ok, então a gente não vê um ato direto, material, que a gente aperte a mão dessa pessoa, que a gente peça desculpa, ou a desculpe, ou a abrace. Então por que não fazer antes disso? Ninguém vai saber. Será que o nosso orgulho é tão grande assim?
por que não fazer esse exercício mental de tolerância? Porque a gente muitas vezes imagina, como o jovem aqui diz, né, que se não fosse a limitação da mão, certamente ele iria reagir com agressão. Então quer dizer que já está desenvolvendo esse exercício mental para o campo da vingança. E por que não desenvolver esse exercício mental para o campo da fraternidade, da caridade? Será que hoje você conseguiria, antes de dormir, no momento do seu evangelho no lar, naquele momento de meditação, você se visualizar que está chegando próximo daquela pessoa que mais te causa antipatia e está ali abraçando, está conversando de forma fraterna? É um exercício que nós devemos fazer, esse exercício moral, primeiro no campo mental, depois praticando nas nossas emoções, no nosso cotidiano, no dia a dia. Nós temos aqui um texto de Emmanuel, também através de Chico Xavier, em que ele vai dizer justamente em cima dessa questão, o Não Peques Mais é o nome do texto, se encontra no livro Segue-me. E ele vai estar comentando essa passagem de João 8,11. Vai e não peques mais. Então assevera Emmanuel. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas costuma secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não são cultivadas nem sempre se repete. O amigo que não conservas, ele foge do teu caminho. A medicação que não respeitas, na dosagem e na oportunidade de que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebe em benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. E aqui é interessante, ó. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Aqui é interessante, né, que Emmanuel vai destacar que os benfeitores espirituais, eles podem nos ajudar, mas eles jamais irão fazer aquela parte que nos compete, se nós deixarmos de lado a boa vontade. Que ali nós vamos ver, né, na questão 909, que basta uma boa vontade, um desejo sincero. E muitas vezes nós vemos, né, pessoas que comentam sobre um centro espírita que esse é mais forte, aquele é mais forte, aquele tem mais benfeitores iluminados do que o outro. E é interessante que o espírito Richard Simonetti, né, no livro Atravessando a Rua, ele nos revela o caso de um rapaz que já frequentava há muito tempo a casa espírita, e ele chega ali no dirigente se queixando. Ó, veja bem, me falaram que aqui é um centro espírita forte, né, que aqui eu teria a solução dos meus problemas e a cura, mas eu vim aqui sofrendo muito de enxaqueca, dor no estômago, um sentimento ruim, uma ansiedade, um vazio, mas eu já tenho frequentado aqui semanas, vindo para as palestras, água fluidificada, recebendo passe, e não notei melhora. E o dirigente amoroso, ouvindo, bastante solícito, diz, veja bem, muitos problemas são profundos, são dificultosos, mas persista no bem.
nós já lhe esclarecemos que você tem um vínculo ali com o espírito que tem te obsediado há muito tempo, e é necessário que você, através do seu exemplo de boa vontade, de amor, de dedicação, passe também a auxiliar os benfeitores espirituais para que te ajude. Os benfeitores fazem muito, mas muitas vezes, na maioria, se não na totalidade das vezes, é necessário um esforço nosso, pessoal, para essa reforma interior, para que a gente passe a pensar no bem, a executar o bem, para que sejamos nós mesmos um exemplo de mudança para aqueles espíritos que nos cercam, muitas vezes alinhados com os nossos vícios e outras vezes desejosos de se vingar. Então, eu próprio, diz o dirigente, não conheço outra fórmula a não ser essa reforma interior e a dedicação no bem, que você possa se vincular a alguma tarefa em que você se dedique ao outro, pensando menos em si mesmo e espalhando o bem e o amor que estiver a seu alcance. Então o jovem diz, mas é isso mesmo? Somente dessa forma? E o dirigente diz, a receita não é nossa, é do Cristo, é o Evangelho, é o que temos aprendido aqui. E o rapaz, de semblante triste, compreende, finge ali concordar na frente do dirigente e sai cabisbaixo. E nunca mais retorna para aquela casa. Certamente que ele foi em busca de um outro centro, mais forte. De forma ignorante, sem conhecimento, ou até mesmo preguiçosa, delegando que a tarefa da sua reforma íntima interior ficasse aos outros. E é justamente o contrário que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Por isso que muitas vezes não é fácil a gente se dedicar ao estudo da doutrina, porque é o estudo de nós mesmos, onde nós vamos ver ali que quanto mais nós estudamos, mais percebemos a dose de responsabilidade que nos cabe em tudo aquilo que nos cerca. Mas às vezes nós vamos pensar assim, né? No caso do dirigente que propõe para o jovem que se dedique a uma tarefa de amor, de caridade, a gente compreende o benefício, né, da gente se dedicar ali de forma voluntária, uma vez na semana, uma tarefa, seja próximo da nossa casa, dentro daquela religião que nós abraçamos, enfim. Um dia e horário correto para a gente estar ali se doando de forma caridosa. O próprio Richard também, em outro caso aqui desse livro, nos traz uma excelente lição. Uma moça trabalhava num posto de saúde, lidando ali com burocracias, com fichas, documentos e com medicação. Então chega um rapaz ali e traz os documentos, e ela diz, todos os seus documentos estão corretos. Falta apenas um selo aqui de autenticação. Ele, mas como assim? Falta apenas esse selo para que eu possa liberar os medicamentos aqui para você. Mas eu estou no meu horário de almoço, eu não teria como eu ir até... Onde eu teria que ir? Você tem que ir até o cartório, fica algumas quadras daqui. Ele, mas eu não vou ter esse tempo, é muito distante, eu só tenho esse horário, eu já tenho que voltar para o meu serviço. E a moça, não, tudo bem, a gente já tem alguns selos aqui separados e eu posso te vender pelo preço do cartório ali e agilizar para você. Aí ele agradece, muito feliz, já muda o seu semblante e ela providencia ali. Aí vem o outro rapaz da fila reclamando da demora, do atendimento, mostrando ali vários erros do processo, do trabalho daquele setor em que ela estava. E ela ouve tudo ali de forma serena e no final, que ele já disse tudo ali, ela, peço desculpas, realmente o senhor tem razão, eu anotei aqui todas as suas observações, reclamações, vamos estar passando para os nossos superiores, e eu aguardo, né, sinceramente, que na próxima vez que o senhor vir, a gente já tenha solucionado e você não precise passar por todo esse aborrecimento, me desculpa. E o rapaz ali, nesse ato de humildade dessa moça, ele já estava menos aborrecido, já tinha passado a sua ira, ele, me desculpa, eu fui um pouco grosseiro com você, eu tenho alguns problemas e eu acabei exagerando
até alterando o meu tom de voz. Ela, não se preocupe. Todos nós temos maus dias, não se preocupe. O rapaz saiu tranquilo. Veio a outra moça na fila, uma senhorinha de aspecto humilde, dizendo: olha, eu tenho essas receitas, eu preciso do medicamento. Você distribui esse medicamento aqui de forma gratuita porque eu não tenho condições de comprá-lo. A moça olhou e falou: olha, esse medicamento que você precisa, a gente não fornece aqui. Infelizmente aqui não fornece esse tipo de medicamento de forma gratuita. E a senhorinha diz: mas são medicações importantes, eu preciso muito desses remédios, mas não tenho condições. E já ali triste, começando a escorrer uma lágrima, a moça diz: ó, mas aguarda que eu vou ver o que eu consigo. Ela foi, deu alguns telefonemas e voltou e falou assim: ó, na farmácia aqui na esquina, eu já passei aqui o seu nome, que eu verifiquei aqui na ficha, você pode ir lá, que eles irão fornecer o remédio, a medicação para você, você apresentando a receita, e não vai ter nenhum custo para você. Nós mesmos iremos bancar essa medicação, é só apresentar a receita. E ela saiu feliz, foi embora. Aí vem um outro rapaz na fila e disse: olha, parabéns, viu? Eu estava te observando 3 situações difíceis, complexas ali, de pessoas com problemas, né? Que você rapidamente conseguiu solucionar, né? Qual que é o segredo? Ele falou: não, é simples questão de álgebra. É como assim? Não, a gente aprendeu na escola, né? -1 com +1 é igual a 0. O positivo, ele anula o negativo. E o rapaz ouvindo, ele falou assim, ela disse: ó, quando eu venho no caminho para cá, eu já compro alguns selos no cartório e não me custa nada. Aqui eu passo pelo mesmo valor e tenho meu dinheiro ressarcido. Isso já, nesses casos, já soluciona muitos problemas. O outro rapaz, a gente ouviu, assinalou e aguardamos que consigamos realmente melhorar o atendimento. E a senhorinha, a gente tem aqui o nosso grupo em que recolhemos vaquinha, fazemos umas vaquinhas de alguns trocados e não pesa para ninguém. E nesses casos a gente tem a autonomia de ver quanto temos em caixa da vaquinha e solucionamos para aqueles que não podem pagar. Então o rapaz saiu sorridente e admirado. Olha só, né? Quantos de nós não podemos exercitar o amor do Cristo, exercitar a caridade no nosso dia a dia? A moça ali exercitou a caridade doando um valor? Sim. Ela ajuntou alguns amigos ali e já tinha antecipado para pagar os remédios daquele que não poderia. Ela também foi caridosa, sabendo ouvir, amenizando as queixas, a dor, o sofrimento daquele com respeito e humildade e assinalando aquilo para que melhorasse. E o outro que não poderia ir até o cartório? Era o trajeto dela. Quantos de nós, se refletirmos um pouco, se hoje a gente diz que não tem tempo na nossa agenda para participar de algum grupo, de algum voluntariado, para a gente ensinar algo que nós sabemos de forma gratuita, enfim, será que a gente precisa ter um dia e hora marcado para ser cristão? Será que não podemos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, exercitar esse amor? Um outro caso que me chama bastante atenção, e quem vai trazer é o Neio Lúcio, através aqui do livro Alvorada Cristã, por Chico Xavier. Ele relata que um jovem se sentiu muito tocado pelas lições evangélicas de Jesus ali, pelo Novo Testamento, e ele prometeu para ele mesmo que a partir daquele momento ele iria se dedicar, estudando os textos a fundo, para ser um propagador do Evangelho. Então assim ele fez. Estudou e passou a falar, ser convidado para palestras nas mais diversas casas religiosas ali, falando dos textos do Novo Testamento, dos ensinos de Jesus, sendo um verdadeiro divulgador do Cristo. Mas houve um momento em que ele precisava suprir as suas próprias contas, os seus gastos, e então ele passou a trabalhar numa empresa grande, com mais de 200 funcionários. Ele trabalhava ali de forma direta com o patrão. Só que um homem exigente, em que não deixava espaço para o seu horário. E ele passou a ficar um pouco triste porque ele já não conseguia falar de Jesus, pregar, fazer as suas palestras o quanto ele gostava.
Então aquilo foi o incomodando e ele chegou para o patrão e pediu demissão. Falou, eu não trabalho mais aqui. O patrão, mas estava tudo indo tão bem, qual o motivo? Ele, não, aqui parece um cativeiro. Eu vou viver para Cristo. Então ele pediu demissão. No próximo dia seguinte, em que ele tinha o dia livre, ele falou do evangelho de Jesus de manhã, de tarde e de noite. Chegou em casa mais de meia-noite, muito cansado, adormeceu. E à noite, quem o visitou? O próprio Cristo, iluminado, chegou próximo dele. Mas ele notou que Jesus trazia o semblante triste. E ele indaga o motivo. E Jesus diz, você abandonou a tarefa que eu lhe confiei de pregação, de propagação do meu evangelho. Aí ele surpreso diz, não, como assim? Ainda hoje mesmo eu pedi demissão, ontem mesmo eu pedi demissão e hoje eu falei como nunca. Aí ele falou, então, mas eu desejava que você pregasse o evangelho vivenciando. Ah, mas como? Respondeu o jovem. Aquele meu patrão, tirano. Aí ele, então, é ali mesmo. Ele não é tirano. Ele apenas desconhece aquilo que você conhece. E eu contava que, através do seu empenho, da sua vivência das lições minha, do evangelho, creio que em 5 anos de dedicação e exemplificação sua, num contato direto com ele, ele próprio se sentiria tocado e não precisaria de intermediário para vir para o meu reino de amor, de luz, caridade e fraternidade. Inclusive, abaixo dele ele comanda 200 pessoas, que são muitas famílias. Olha o impacto que não teria sobre ele. E Jesus disse, lembre-se que você pode falar para 100.000 ouvidos, mas basta que um coração seja tocado de forma verdadeira pela exemplificação do Evangelho para que a gente possa reformar a terra e instaurar na terra o reino de amor do meu Pai. Então, naquele momento, o próprio Cristo se desfez em luz, o jovem acordou assustado, não conseguiu mais dormir. Foi para o trabalho no dia seguinte e pediu o emprego de volta para o rapaz. O seu patrão disse, mas o que aconteceu? O que fez você mudar de ideia? Ele falou, eu peço perdão, eu aceito qualquer tarefa, qualquer trabalho, porque eu aprendi que sem disciplina e sem abandonar o nosso orgulho pessoal, é impossível servir a Cristo. Por caridade, peço oração para aliviar a minha saudade com essa dor tão cruel. E como devo fazer para sonhar com meu filho para aliviar essa angústia? Gratidão. Eu imagino aqui que essa dor, essa angústia é por conta da perda, né? Momentânea, né? A gente sempre destaca aqui, primeiro a gente se compadece da dor, do sofrimento de cada um, né? E a gente destaca para que a gente possa, apesar da dor, apesar do sofrimento, que a gente possa elevar o nosso pensamento, orando a Jesus, que nos dê a força necessária, guardando a certeza que aquele que hoje não está mais em contato direto fisicamente conosco, não deixou de existir. A vida prossegue e nós temos diversos relatos, diversas comprovações, através de tantas cartas que o próprio Chico recebeu, né, dos filhos endereçadas às mãezinhas, e que a gente possa fazer um esforço sincero em compreender que todos nós somos irmãos, que Deus deposita através dos pais, das mães, aquele ser para que a gente cuide, encaminhe durante algum tempo, mas muitos têm uma tarefa, muitos têm um compromisso de tempo mais curto aqui na Terra do que nós mesmos. O próprio Allan Kardec, ele diz, né, se você tivesse numa cela, preso ali numa cela, com aquele coração que você mais ama, aquele coração querido, e naquele dia, aquele coração querido recebesse a carta de liberdade, você ficaria triste ou feliz? Óbvio que feliz por aquele que ganhou a liberdade, mas triste por ficarmos ali temporariamente afastados. Que a gente possa
pensar que aquele que desencarnou apenas se mudou para um país longe, distante, e que nós estaremos um pouco tempo sem um contato mais direto como nós gostaríamos, guardando a certeza que um dia estaremos juntos e que uma encarnação, os anos aqui na Terra, por mais longo que pareça, é um relâmpago em comparação à eternidade, ao nosso espírito eterno. Então que cada um ali que se sente com esse coração oprimido pela dor possa se sentir envolvido pela espiritualidade. E aqui no final, né, ela pergunta como devo fazer para sonhar com meu filho, para aliviar essa angústia, né, e essa dor. A doutrina espírita nos esclarece que, de fato, quando a gente dorme, o nosso corpo descansa, mas o espírito não precisa descansar. Então, a gente se afasta momentaneamente, ficamos ligados ali por um cordão fluídico e temos uma vida ativa ali nessa outra dimensão, a dimensão espiritual. Muitas dessas atividades a gente se recorda quando volta ao corpo em vigília, no despertar. Muitas outras a gente não se recorda. E nem tudo é uma atividade do espírito. O sonho, às vezes, pode ser apenas uma ação do cérebro ali, nas imagens que você absorveu durante o dia, um filme que a gente viu e nos tocou muito e a gente sonha, uma preocupação, aquele que sonha que vai fazer uma prova, um Enem, e passa preocupado o dia inteiro e sonha que passou, que foi reprovado, não significa que foi muitas vezes, algo real do espírito. Mas lógico que a gente sabendo que é possível esse encontro, nós gostaríamos muitas vezes de ter esse encontro com aqueles corações queridos, né, que estamos ali envolvidos pela saudade. Nós podemos sim orar a Deus, fazer uma prece, para que Deus permita esse encontro e permita que a gente, ao despertar, ao acordar, que a gente se recorde. Mas o fato da gente não lembrar não significa que a gente não sonhou. Muitas vezes, a espiritualidade, compreendendo a nossa fragilidade, entende muitas vezes que essa recordação poderia nos causar muito mais sofrimento e mal do que bem. Então, por isso, para o nosso auxílio, eles não permitem que a gente se recorde, para que a gente possa focar na nossa existência, na nossa jornada. Não significa que devemos esquecer. Podemos lembrar daquele coração querido com amor, com carinho, e muitas vezes endereçar a ele essas vibrações. Em outros casos, a gente tem esse encontro e não recorda. E também existe a possibilidade do espírito estar em outras tarefas múltiplas, ou estar impossibilitado, ainda precisando do reequilíbrio, principalmente se o desencarne aconteceu há pouco tempo, ou às vezes o tempo pode ser pouco, pode ser muito para nós na Terra, mas pouco para ele no mundo espiritual, né? Então, existem muitos fatores que podem impossibilitar tanto esse encontro quanto a recordação. Não existe um modo prático, um ritual, digamos assim, uma tarefa, um conclamar de palavras, né, para que a gente possa ter essa experiência. Mas o simples fato da gente dedicar ao bem, buscar a nossa espiritualização, buscar compreender que o espírito segue ativo durante o sono, muitas vezes a gente consegue se recordar. Então, a gente roga a Deus ao alto que, por acréscimo de misericórdia, aqueles que tiverem a oportunidade, que puderem e que tiverem esse encontro, né, que seja um motivo de consolo e de muito carinho. Porém, não esqueçamos que a tarefa prossegue tanto para nós encarnados quanto para eles desencarnados. Como sei que Deus escuta minhas orações? Tudo que eu lhe peço e não recebo. Me sinto abandonado, o que fazer? Excelente. O Bezerra de Menezes diz que nenhuma prece, nenhuma oração não é ouvida. Nenhuma prece é descartada.
Acontece que muitas vezes nós precisamos sim orar, conclamar ao alto, rogar a Deus para que nos auxilie, e através desse desejo sincero de receber o auxílio, somos auxiliados. Agora, pensemos assim, se um filho nos pede algo, um filho pequeno, uma criança nos pede algo, e a gente sabe que aquela rogativa não é o melhor para ele naquele momento, mas a gente faz o melhor para ele todos os dias. Será que nós muitas vezes não estamos nesse pé de comparação com a espiritualidade? Porque será que as nossas rogativas são exatamente o melhor para nós? Então, quais são os tipos de rogativa? O que temos pedido para a espiritualidade? Será que temos pedido para Deus afastar aquele colega de trabalho que tanto ranço nos causa? Ou temos rogado a Deus que nos dê força, paciência e fé para que possamos conviver com Ele de forma fraterna? Será que temos rogado ao alto para que Ele conceda para nós bens materiais? Ou temos rogado a Deus para que nos ajude a ser grato com aquilo que já possuímos? Então, nenhuma oração é descartada, abandonada. Nenhum de nós estamos abandonados pela espiritualidade. Guardemos a certeza disso. E todo o nosso esforço real para nos melhorarmos, a espiritualidade nos auxilia. Então, que a gente possa muito mais, assim, do que se sentir abandonado, que a gente possa muito mais compreender o que devemos pedir do que simplesmente apenas aguardar que as bênçãos caiam prontas do céu para nós. Eu tenho 22 anos e tenho muito medo de morrer jovem. Sei que não deveria me apegar à carne, mas eu não vivi nada ainda. Como eu faço para tirar essa ideia da minha mente? A Joana de Ângeles diz que um dos últimos aspectos que o ser encarnado, o ser humano perde, que caracteriza a sua inferioridade, é o apego ao sexo, né, desregrado, e o medo da morte. Às vezes muitos não admitem que têm o medo da morte, mas o medo da morte está de forma intrínseca em cada um de nós. É lógico que se a gente observar um salva-vidas, um bombeiro, aquilo que faz com que ele preserve a sua existência é justamente o medo de morrer, o medo da morte. Então, para a preservação da nossa espécie, é válido esse medo. Ocorre que esse medo ele não pode ultrapassar um certo limite, para que a gente não prejudique a nossa jornada, o nosso dia a dia. Então, um modo da gente ir desenvolvendo uma forma de perder esse medo da morte quando é algo que já nos domina e nos causa mal, é justamente a reflexão, o estudo e a compreensão de que somos espíritos eternos. Porque quando nós temos medo de perder algo, é porque nós detemos muito valor naquilo. Então, seja um objeto, um bem material, seja um relacionamento. Agora, é lógico que nós amamos muito o nosso corpo, devemos ter carinho e respeito por esse templo que serve de moradia, devemos prolongar ao máximo a nossa existência na carne, porque sabemos que aqui é onde burilamos o nosso espírito, é onde vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente. Agora, quando a gente compreende que somos um espírito e temos temporariamente a existência na carne, a gente passa a viver de forma mais feliz, mais alegre. Aquele problema que parecia tão grandioso passa a se tornar pequeno. É lógico que, como mencionamos aqui anteriormente, a natureza não dá saltos, né? E todos nós temos medo, né? A gente recorda o próprio Chico Xavier, quando ele conta no Pinga Fogo, aquela experiência em que ele está no avião e está ali rogando a Deus, né? Porque ele está com medo, que está passando por uma turbulência muito grande, está todo mundo ali gritando e ele também está ali gritando, né? De medo.
Então, é óbvio que nós, na condição de encarnado, tememos a morte, né? Mas se a gente pegar espíritos elevados, né, o próprio Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele não desdenhou do seu corpo, ele não maltratou o seu corpo, ele tinha um compromisso sincero, um dever ali na sua missão enquanto encarnado. Mas o fato de maltratarem o corpo dele não foi motivo de angústia, de revolta. Nem por isso ele revidou o mal que ele recebeu com o mal para o próximo. Pelo contrário, ele exemplificou a todos nós que mesmo ele ali, que estava sendo assassinado injustamente, ele perdoou os seus algozes, distribuindo amor e luz, enquanto tantos de nós estaríamos ali com uma atitude contrária a essa. Mas por que o Cristo, até hoje, ele é o vitorioso? Porque depois ele apareceu mostrando que o Espírito é eterno, que feriram o seu corpo, mas que ele próprio não se deixou ferir e ser ferido e ferir aos outros. Ele testemunhou o amor na exemplificação dos seus atos, na lei divina, em todo o seu instante, do início ao fim. E esse exemplo de que ele aparece para os seus discípulos e para tantos outros é o que nos consola, mostrando a certeza que todos nós temos um espírito eterno e, embora percamos a nossa carne, que é transitória, continuaremos na nossa jornada evolutiva como o espírito eterno,